Olá, pessoal! Preparados aí para mais um exercício de matemática? Pois é, preparados ou não, vamos lá para ele. E esse é um exercício sobre triângulos. É, matéria assim muito recorrente nos vestibulares, concursos, Enem, por aí vai. Né? Esse exercício é bem interessante. Vamos dar uma olhada nele. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então aqui faltaram duas vírgulas, né, pessoal? A ponta seca está representada pelo ponto C, vírgula. A ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, vírgula, conforme a figura. Ok, e aqui você tem, poxa, de lambuja, o examinador te deu aí o desenhinho. Olha, muito legal esse examinador, viu? Mas enfim, aqui é só para você ter uma ideia, né, pessoal? Claro que isso aqui não pode ser um ângulo de 120 graus, né? Tá na cara que não é. Mas é para você ter uma ideia, né? Então, bem, vamos continuar. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Muito bem. E aí você tem aqui tipo de material 1, 2, 3, 4 e o 5. Né? Cada um sendo mais adequado para um intervalo de valores de raio, né? Que é o que você tem aqui. E ele fala no final, considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Ou seja, você vai ter que cair nessa situação de raiz quadrada de 3, senão você não vai conseguir resolver o exercício. Isso aqui já está implícito, né? O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será, e aí você tem que achar o raio, né, em que intervalo ele se encontra e anotar aqui qual é o tipo de material, né, que eles vão ter que utilizar. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui fazer um esboçozinho. Claro que nós temos aqui um triângulo, né? Aqui é só para você ter uma ideia, né? Mas o mais importante é você perceber, né, o mais importante é você perceber aqui claramente o triângulo que se forma, né, por esse compasso aberto, né, com 120 graus aqui, bonitinho, né? E aqui o raio, né? O raio que é esse aqui, né? Que vai aí determinar o tamanho dessa tampa de panela. Ok? Algumas informações que ele dá, pessoal. Olha só. O comprimento das hastes é de 10 centímetros. Muito bem. 10 aqui e 10 aqui. Ok? Deixa eu colocar centímetros, né? Para a gente não se enganar. Ok, o que mais que ele fala? Bom, fala dos 120 graus, né? E aí ele fala, a ponta do grafite está representada pelo ponto B, aqui da figura, né? A ponta seca pela ponta C, né? E a cabeça do compasso pelo ponto A. Muito bem, aqui você imagina que essas hastes vão até aqui em cima, porque se você pode errar aqui achando que de repente não vai dar um triângulo, mas vai dar, tá? Essa aqui é a ponta, tá? Essa daqui o lado A seria, no caso, a cabeça do compasso. Então, você tem que, para você conseguir fazer isso daqui, você tem que realmente montar o triângulo considerando aqui que vai até o A. Ok? Eu vou colocar aqui A, né? O B e o C. Muito bem, pessoal. Aqui, claramente, como nós temos dois lados iguais, esse é um triângulo isósceles, né? Não preciso nem fazer nenhum esforço, eu não preciso fazer nenhum esforço grande para sacar que aqui os dois ângulos
terão que ser iguais, embora isso também não faça diferença nenhuma para a resolução do exercício. Tá? Mas, só para você saber, todo triângulo tem 180 graus, né, aqui dentro dele. E aí você tem, então, que se já tem 120 aqui, e os ângulos são iguais aqui, só falta 60 dividido por 2, então esses ângulos aqui embaixo são 30 e 30. Muito bem. Quando eu tenho, pessoal, veja, eu tenho lado, um ângulo em cima, e eu quero saber o quê? Eu quero saber isso aqui, ó, esse lado aqui, que é o raio da minha tampa da panela. Quando eu tenho, então, essa configuração, lado, outro lado, um ângulo, e eu quero saber o outro lado oposto a esse ângulo, essa é uma configuração típica de lei dos cossenos, ok? Como que é lá a lei dos cossenos? Então, o x ao quadrado, ele é igual a quê? A 10 ao quadrado, um lado ao quadrado, mais 10 ao quadrado, o outro lado ao quadrado, né? E aí você tem menos 2 vezes um lado, vezes o outro, vezes o cosseno desse ângulo, cosseno de 120. Muito bem, cosseno de 120. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, 10 ao quadrado, 100, mais 10 ao quadrado, 100, menos... Vamos resolver primeiro essa parte aqui, ó. Aqui, o cosseno de 120, aí você precisa ir lá, né, para trigonometria, mas aqui eu vou te dar uma forcinha, né, para a gente conseguir resolver esse exercício. Cosseno de 120 graus, ele é igual a menos meio, ok? E eu tenho aqui, então, 2 vezes 10 vezes 10. Eu posso, então, fazer o seguinte, né? Na verdade, eu posso resolver tudo isso. Daria para simplificar, mas aqui, como é que a gente pode fazer, por exemplo? Nós podemos chegar menos com mais menos, menos com mais menos, menos com menos mais. Então, tudo isso aqui, na verdade, né? Eu vou ter aqui menos 2 vezes 10, menos 200, menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 20 vezes 10, menos 200. Certo? Vou até tirar essa... deixa eu apagar aqui, peraí, desfazer essa bagunça. Né? Menos 200 aqui. Menos 200, né? Vezes o menos meio. Ficou meio afastado, mas deu para entender, né? Então, 100 mais 100 menos 2 vezes 10, menos 20, né, porque é menos aqui, menos 20 vezes 10, menos 200. Isso vezes menos meio, que é o cosseno de 120 graus. Né? Aí eu pego aqui, simplifico esse 2 aqui com 200, vai dar 100. Né? Menos 100 vezes menos 1, mais 100. Então eu tenho aqui que o meu x ao quadrado, que é o raio ao quadrado, é 100 mais 100, 200, mais esse 100, que ficou aqui, né, do menos com menos mais 100, 300. Né? Então, o meu raio ao quadrado, o raio, na verdade, ele vai ser o quê? Eu vou chamar de x, mas é o raio, tá, pessoal? Vai ficar raiz quadrada de 100. Como é que eu faço com... Raiz quadrada de 300, perdão. Como é que eu faço com uma raiz quadrada de 300 que não é exata? Para facilitar um pouquinho, a gente faz um truquezinho. A gente decompõe aqui. Faz raiz quadrada de 3 vezes 100. Por quê? Porque a raiz quadrada de 100 é 10. Essa eu tenho. Então, o 10 sai e a raiz quadrada de 3, que não é exata, fica na raiz. Né? Só que o que acontece? Ele tinha me passado aqui, ó, que raiz quadrada de 3 é igual é para considerar como 1,7. Então, vou puxar para cá, tá bom? Para não ficar tão apertado. Então, eu tenho aqui que o meu x, que é o meu raio, ele vai ser igual a 10 vezes 1,7, que costuma ser 17. Ok? Isso, 17 centímetros. Muito bem, achamos o raio. Ok? Agora vamos identificar em qual intervalo? 0 a 5? Não. 5 a 10? Não. 10 a 15? Não. 15 a 21? Sim. É esse aqui. Né? E isso vai nos dar a resposta. Vamos ver aqui, o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será
Alternativa D. Opa! Alternativa D de dado. 4. Ok? Será o item 4 aqui. Tudo bem? Bom, exercício da hora, né? Não é tão difícil, mas é interessante. Muito obrigado por ter assistido e te vejo no nosso próximo vídeo sobre exercícios de matemática. Até lá!